fatos e versões. O que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, recebemos o vereador Gabriel Azevedo, vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, para a gente tratar de projeto do 5G, uma vez que hoje nós estamos em vias de que usuários da empresa Oi passem a outras operadoras. É uma mudança importante no nosso sistema de telefonia, mas a nossa capital também precisa se preparar para o próximo passo, para que o 5G também volte a fazer parte, aliás, faça parte efetivamente da nossa configuração digital por aqui. Vereador, muito bom dia, obrigado por nos atender aqui no Café. Bom dia, Guilherme, bom dia aos ouvintes da Rádio Super, é só me chamar que eu estou aqui. Vereador, tivemos a necessidade de que o projeto anterior fosse mudado e retirado de pauta para que um novo fosse colocado ainda em meados do mês de abril, que isso aconteceu. Para algumas adequações sugeridas pelo senhor em plenário, em acordo ali com a Prefeitura de Belo Horizonte, alguns pontos de fiscalização. Queria que o senhor explicasse exatamente qual foi o ponto de mudança, em que pé estamos agora para as instalações do 5G. Todas as adequações necessárias pedidas pela Prefeitura e de fiscalização também que o senhor e os demais vereadores consideram adequadas estão contempladas já na proposta atual? Guilherme, esse foi um avanço possível justamente pela saída do ex-prefeito Alexandre Calil e da ex-secretária Maria Caldas. Com os dois fora, a Câmara Municipal e a Prefeitura de Belo Horizonte sentaram-se à mesa e o projeto avançou. Avançou com que pontos que eu gostaria de elucidar? O maior diferencial dessa proposta é a desburocratização. Se atendidos os requisitos da nova lei e do plano diretor, a licença para instalação é concedida no mesmo dia, pela internet, sem necessidade de atendimento em balcão, porque essa cidade não aguenta mais burocracia. Exceções, claro, para instalações de alguma forma que possa causar impacto ao meio ambiente ou patrimônio tombado. Nesses casos, aí você tem a necessária análise da secretaria pertinente para garantir que os novos equipamentos sejam colocados em harmonia com a legislação e as características do local. O único lugar que não pode ter antena é a área tombada da Serra do Curral. Aliás, uma área que está precisando cada vez mais da proteção do poder público. Nos casos em que não é automático, no entanto, esse prazo máximo é de 60 dias. Foi criada uma taxa única que engloba análise, licenciamento, fiscalização, para simplificar os processos e também para que não haja cobrança avulsa por parte de várias secretarias em datas e motivos distintos. Essa licença vale, portanto, por 10 anos. Toda a cidade de Belo Horizonte poderá contar com a cobertura 5G. Nós inserimos dispositivos para o projeto garantir a instalação em vila, em favela, em área em que ainda também não há o parcelamento oficial do solo. As regras e esses limites, eles entram em vigor em 1º de janeiro do ano que vem. Esse prazo é necessário por 2 motivos. Para que a administração desenvolva o sistema de licenciamento automático pela internet e para respeitar os prazos de direito tributário, uma vez que essas antenas elas demandam uma nova taxa que só pode começar a vigorar no ano que vem. Esse projeto, justamente porque há um prazo de junho para que todos os municípios aprovem, ele foi aprovado o parecer na Comissão de Legislação e Justiça, onde eu faço parte, e nessa semana nós tivemos, ainda na semana passada, um requerimento em plenário para ele tramitar rapidamente nas outras 3 comissões. A minha previsão é de que ele seja votado em primeiro turno, ainda na primeira semana de maio, para a gente avançar para o segundo turno e garantir essa tecnologia para Belo Horizonte. Tá. Vereador, ficou bastante claro que teremos uma estrutura proposta pelo projeto de maior agilidade para os licenciamentos. Pergunto quanto à fiscalização. Ela também se dá e se dará em que medida? E primeiro, a Prefeitura de Belo Horizonte tem capacidade humana e técnica para dar conta de um volume de crescimento rápido do 5G? São investimentos robustos de empresas de telefonia que têm interesse nessa expansão, mas a Prefeitura tem condições de fazer isso e como isso está desenhado no projeto? Tem total condição de fazer, foi esse um dos temas do nosso diálogo conjunto com o secretário de governo Josué Valadão, que vale dizer, é da área tecnológica, né? Trabalhou por anos em empresas de tecnologia, entende bem do assunto. E, caso não houvesse essa capacidade de fiscalização, era
motivo da Câmara ampliar o orçamento para fiscalização, no sentido em que Belo Horizonte não pode ficar para trás. Quando a gente fala de 5G, não é só qualidade para o telefone do usuário da cidade, que, aliás, tem que melhorar mesmo. Não pode ter ponto onde a ligação cai. Isso é terrível. Mas é também para preparar a cidade para uma competitividade global. Eu, há pouco, me graduei numa pós-graduação em Georgetown sobre esse tema, sobre como as nações podem ser mais competitivas. Nós não estamos falando apenas de ligações telefônicas, nós estamos falando de cirurgias médicas feitas à distância, nós estamos falando de negócios que empregam muitas pessoas e que dependem dessa tecnologia. Então, não dá para deixar Belo Horizonte ficar para trás sem um avanço tão importante para a cidade. O senhor falou também na sua primeira resposta a respeito de taxa única e de um valor específico para isso. Ele já está contemplado ou dependerá ainda da aprovação do projeto e de algum valor a ser apurado pela Prefeitura de Belo Horizonte? Aí nós temos as competências repartidas. Cabe à Câmara criar o arcabouço legal e cabe à Prefeitura colocar essa taxação. Mas o que é fácil e diferente de outras cidades é aglutinar isso numa taxa só, que, aliás, é coisa que o Brasil, Minas Gerais, também precisam fazer, né? A gente precisa de uma tributação simples que não faça da vida do empreendedor, não faça da vida do cidadão um verdadeiro inferno tributário. Certamente. Qual é a capacidade, vereador, para que esse projeto seja aprovado no tempo mais exíguo? Há esse acordo e não parece haver nenhuma grande oposição dentro da Câmara a essa proposta, e especialmente depois que esse acordo com a Prefeitura e os ajustes foram feitos. Qual é a sua expectativa de aprovação da proposta antes desse prazo de regulamentação ali para o mês de junho necessário para os municípios? Assim, total capacidade de aprovação dentro do prazo. Vamos lembrar que esse tema já foi projeto de lei de um vereador, depois ele foi projeto de lei de autoria do nosso bloco, o Bloco Democracia e Independência, do qual eu faço parte e lidero, e agora é a terceira versão. Então ele já está sendo debatido e conversado na Câmara há um tempo, já houve audiência pública. Se eu bem me recordo, 2 ou 4 parlamentares são contrários, mas de resto, os demais parlamentares entendem a importância do avanço desse projeto, respeitando inclusive as normas de saúde pública, entendendo que isso não prejudica a saúde do cidadão e que nós temos que fazer política sem negacionismo, sem achar que isso prejudica de forma a pensar sem basear-se em dados. Então, nós temos que avançar rápido. Até junho, isso está promulgado no Diário Oficial de Belo Horizonte para nossa capital ter mais conectividade. Pergunta sobre um outro projeto agora, vereador Gabriel Azevedo. Estamos tratando dessa discussão ainda interminável e com evidentes implicações para o Belo Horizontino que precisa usar transporte coletivo, de ainda no campo da discussão e deste grupo do qual o senhor faz parte junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, de diálogo para tentar encontrar uma maneira de que o financiamento ajude este momento o Belo Horizontino a ter uma condição de passagem menor do que os 5,85 determinados judicialmente. Há alguma possibilidade de fato de que os 5,85 não sejam aqueles que vão chegar para a conta do Belo Horizontino? O que o senhor está vislumbrando para essa próxima reunião, inclusive com a Prefeitura, e do que sairá da Câmara Municipal? Guilherme, vamos colocar as coisas bem claras. Não tem aumento de 5,85, coisa nenhuma. A decisão do juiz é para a Prefeitura fazer o estudo da passagem. Quem está espalhando esse valor são os empresários de ônibus. Sem um estudo adequado, sem auditoria, não tem 5,85. Aliás, estou esperando a Prefeitura recorrer da decisão judicial, justamente para apontar que leva-se tempo para mostrar isso tudo. A Câmara Municipal não tem problema, na sua maioria, em criar um subsídio. Aliás, esse é um caminho para o transporte público da capital. A nossa questão é nenhum centavo do dinheiro público a mais no bolso de empresário sem melhorar a qualidade. Conversa com as pessoas que escutam a Rádio Super, que estão talvez no ônibus agora. Claro, se falar para a passagem aumentar, todo mundo vai gostar, mas esse não é o principal ponto. O principal ponto é que as viagens diminuíram, não tem ônibus na rua à noite, as pessoas ficam no ponto esperando, fica todo mundo exprimido. Então, a condicionante de mais recurso é qualidade no serviço e a mudança de um contrato que não tem como continuar até 2028 do jeito que está. Você sabe que eu tenho a honra de escrever para o jornal O Tempo
E nessa sexta-feira eu faço mais uma coluna falando desse tema que é quase monotemático da minha parte, que é ônibus, 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 mas é porque esse problema é grave mesmo na cidade e para avançar tem que ter contrapartida. Senão, a gente só vai estar dando mais dinheiro para os empresários de ônibus sem melhorar a vida do cidadão. Com esse parlamentar aqui, de jeito nenhum. Muito bem. Vamos ao bate-pronto? No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Tenho certeza que o vereador Gabriel Azevedo já é escolado aqui no nosso bate-pronto. Então vamos a ele, vereador. Eu sou recordista, pode ver aí. Vou pesquisar com o Rodrigo Freitas aqui quando voltar das férias qual é a classe, qual é o ranking olha que com o Rodrigo aí. o senhor está posicionado. Qual o ranking? Vereador, passagem de ônibus a 5,85 em BH? Absurdo. Como aumentar o financiamento público para o transporte coletivo na cidade? Subsídio com contrapartida e transparência, além de tarifa integrada e ônibus inteligente. Os quase 30 dias de Fuad Noman à frente da Prefeitura de Belo Horizonte. Diálogo e respeito. Gabriel Azevedo nas eleições de 2022. Espectador e cidadão preocupado, mantendo a promessa de permanecer no cargo de vereador, para o qual eu fui com muita honra eleito. Cidadão mais preocupado com Lula, Bolsonaro ou com os nomes da terceira via? Cidadão preocupado em não impedir o Brasil de ter um futuro e não voltar para o passado. Gabriel Azevedo, vereador em Belo Horizonte. Muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Café, pelas ajudas a esclarecer alguns dos assuntos que estão legislando, que estão tramitando na Câmara Municipal. Até uma próxima oportunidade, vereador. Obrigado, Guilherme. Um bom dia para vocês.